Audiolivro Histórias Fantásticas do Velho Matemático, de Paulo H.C. Gonçalves. Sorte grande, feliz o homem que não é escravo dos bens materiais, e que na abundância não abusa, e na escassez não se desespera. Quando pequeno eu tinha a vida despreocupada, mas a partir da morte de meu pai, tudo se transformou. Eu apanhava de meus irmãos e era obrigado a executar as mais árduas tarefas. Por 3 meses acompanhei as brigas dos meus irmãos pela herança. Depois cada um apanhou a parte que lhe cabia e foram embora. Nesta época eu estava com 8 anos e, por isso, fiquei aos cuidados de minha irmã mais velha. Ela era casada com um homem violento e austero. Entre os escravos da propriedade havia um estrangeiro que era letrado e que gostava de me ensinar. Ele me contou que tinha um filho de minha idade e, por homenagem ao filho, faria tudo para ajudar em minha educação. Com o estrangeiro aprendi a ler e a escrever, dominar a geometria, as ciências e as artes. Ele me contava muitas histórias, algumas verdadeiras, outras inventadas no calor do momento. O estrangeiro aproveitava a mais ingênua banalidade para me ensinar. Tudo deve ser usado para o nosso crescimento, disse-me ele em determinado momento. A banalidade da vida só é banalidade quando dela nada aprendemos. O sábio movimenta navios, usando unicamente o vento. Os ignorantes empinam pipa, que logo se desfazem. O vento é o mesmo, o que muda é o uso que fazemos. É desnecessário dizer que todo o dinheiro que me competia ficou com o marido de minha irmã. Certa vez eu o encontrei no quarto, contando moedas, e ele me disse: Esse é um pequeno pagamento por cuidar de você. Se não fosse por essas míseras moedas, você já estaria no olho da rua. Aprenda, aos olhos de Deus, todos nós somos importantes. Aos olhos dos homens, valemos o quanto podemos gastar. Assim o rico corrupto é aclamado na sociedade, e o pobre honesto é simplesmente desprezado ou usado para agradar o rico. Eu nada falei e nunca questionei, pois sabia que não tinha quem me defendesse. Neste mundo ilusório em que vivemos, quem sofre aprende a abdicar até mesmo dos direitos. Mas alerta ao criminoso, a justiça divina não tem pressa, alcança a todos no momento certo. O tempo passou, tempo sofrido de muitas restrições. Quem chegava à propriedade não sabia que eu fazia parte da família. Para eles eu era apenas o filho do escravo, pois que estávamos sempre juntos. Além disso, eu tinha ordens de me manter afastado de qualquer visitante. Meu cunhado era um homem rico, dono de inúmeros animais, possuidor de vinhedos e árvores frutíferas. Ele não precisava do dinheiro de minha família, mas não abria mão de nenhuma insignificante moeda. O dinheiro vicia, disse-me certa vez meu professor. Quem perde a vida pensando no dinheiro não compreende que a vida termina e nada levamos. Dinheiro é energia criadora, quando usada para a melhoria da humanidade, mas se torna em prisão para o homem que não quer compartilhar. Por 10 anos morei em um quartinho sem janela, mal cheiroso, que ficava ao lado do depósito de lixo. Um dia agradeci a acolhida e disse que iria embora. Minha irmã chorou, pois estava com a consciência pesada. Meu cunhado nem ligou. Para ele era uma boca a menos para sustentar. Pensei que receberia algumas moedas, mas não. Meu cunhado alegou que, na verdade, era eu que devia. Em certo momento da argumentação, ele falou: A herança do seu irmão já foi consumida por ele mesmo. Nunca vi criatura mais esfomeada. Isso sem falar que é muito preguiçoso. Não faz nada. Em verdade, eu só o tolerei porque é seu irmão. Se não fosse parente, já há muito eu o teria mandado embora. Uma praga. É isso que ele é. Quem não produz, destrói. Quem não ajuda, atrapalha. Minha irmã veio em minha defesa. Meu irmão trabalha tanto quanto qualquer escravo. A única diferença é que ele estuda. Ele é de minha família, deve ser valorizado para ter um futuro melhor.
Bobagem, ele é forte e jovem, pode trabalhar muito mais. O trabalho faz parte da vida, e quem não trabalha, atrofia. Deixei meu cunhado discutindo com minha irmã e fui embora levando apenas as roupas do corpo e um pedaço de pão, os quais me foi dado pelo escravo estrangeiro, meu único amigo. Ele chorou nesse dia e disse: Aprendeste comigo a nunca reclamar, pois conserve a serenidade mesmo quando for maltratado. A justiça pertence a Deus, e somente o ingênuo cai na loucura de se vingar. Se hoje recebemos um castigo, é porque fizemos por merecer, se não nesta vida, em outra que não lembramos. Confia em quem passar pelo teu caminho, pois o ser humano é bom por natureza. Mas não se iluda, o mal está em toda parte. Se alguém abusar de tua confiança, é porque necessita do teu exemplo. Tenha paciência para com todos e siga a tua jornada sem reclamar. Repito com outras palavras para que o conhecimento fique gravado em tua mente. Aceite o que a vida lhe oferecer. O sofrimento é um aprendizado, e o ignorante que lhe atormentar é um professor. Aprenda com ele, mas não se deixe contaminar pela mesma onda de desequilíbrio. Seja humilde no falar e no agir. Se você agir corretamente, será explorado, mas terá a consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Na primeira cidade que eu cheguei, consegui emprego com um vendedor de antiguidades, homem justo e austero que pouco falava e que se preocupava com detalhes insignificantes. Ele ajeitava os objetos em um alinhamento perfeito, a escrita era impecável, não existia poeira em nenhum lugar da loja. Este homem estava tão ocupado com as ninharias que não sobrava tempo para atender aos clientes. Pensando no assunto, compreendi que muitas vezes agimos como esse vendedor. Passamos horas com banalidades e não nos sobra tempo para o essencial. Eu já corrigi esse defeito em minha vida. E você? Com esse digno homem, aprofundei os meus conhecimentos e descobri como me tornar útil para outros comerciantes. Gastava pouco, mas o suficiente para manter uma vida digna. Minha história mudou completamente quando visitei um oráculo ao sul do país. Lugar ermo, com cheiro agradável e pessoas acolhedoras. Disseram-me que a região era vulcânica e que havia águas termais não muito distantes. Eu tinha a curiosidade de visitar as águas, mas meu patrão não autorizou, pois ele não gostava de aglomerações. Eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia entrei em um templo levemente iluminado, onde fomos conduzidos por um imenso corredor. Ao longo dele vi homens e mulheres sentados em almofadas, de olhos fechados e aparentemente orando. Alguns sofriam de doenças nervosas, pois que se tremiam quando passávamos, e outros eram como loucos, pois que gemiam ou resmungavam palavras que eu não pude compreender. Meu patrão não teve coragem de entrar na última sala, por isso me pediu que eu consultasse o oráculo a respeito de problema que não quis me contar. Se eles forem honestos, saberão me dar a resposta. Disse-me ele no último momento. A verdade sempre aparece, é só aguardar a ação do tempo. Após beber um simples copo d'água, mandaram que eu me sentasse em frente a uma jovem de rosto descoberto. Ela era uma pitonisa e estava em transe. A moça me olhou com um olhar estranho e falou como se me conhecesse. O rapaz não teve uma vida boa, morte em família, desentendimento, muito sofrimento. Nada falei, pois que ela não me disse nada que eu já não soubesse. Aliás, bastava me olhar para deduzir o meu passado. Quem com mais de 20 anos não perdeu parentes? Quem não enfrentou desentendimentos, sofrimentos e mágoas de toda sorte? Era fácil deduzir meu passado, pois é igual a de qualquer pessoa. Certa vez, meu professor falou: Ninguém na Terra é especial. Somos únicos. Saímos da ignorância e seguimos para a luz. De um ponto a outro caminhamos pela tristeza e pela alegria, pela ignorância e pelo aprendizado. Feliz o homem que não esmorece, mesmo sabendo que a dor o acompanhará até o último dia de sua vida.
A jovem continuou: O moço será testado em sua fé, e se tiver confiança no Altíssimo, nada lhe faltará. A vidente me deu alguns conselhos. Disse que eu deveria perdoar meu cunhado e que o dinheiro que me foi roubado voltaria para as minhas mãos. Falou de um casamento infeliz, gerado por um compromisso de outras vidas, mas asseverou que um anjo me protegeria nos dias mais difíceis de minha vida. Continuei em silêncio. Talvez alguém tivesse falado a meu respeito, ou ela deduziu milagrosamente. Não sei. O mundo espiritual é um mistério para aqueles que não se dão ao trabalho de conhecê-lo. Hoje, pensando no assunto, percebo que perdi a oportunidade para questionar. Se ela era tão prodigiosa em falar, certamente me ajudaria a compreender por que passei por tantos sofrimentos. A pitonisa me aconselhou sobre outros aspectos de minha vida, e antes de sair, eu perguntei: o meu patrão tem um importante questionamento, mas ele não quis me dizer. Acho que é caso de vida ou morte, não sei. A jovem riu e depois esclareceu: O seu patrão foi usado para lhe trazer até aqui. Diga para ele que ele não precisa chamar as autoridades. O poema que ele escreveu caiu atrás da escrivaninha. Ninguém é culpado, foi apenas o vento. Relatei o quanto sabia, mas isso não evitou a minha demissão. Meu patrão queria um culpado, e como não podia castigar o vento, me demitiu por deixar uma fresta entre o móvel e a parede. Meu próximo emprego foi em grande loja, onde inúmeros vendedores trabalhavam, e o patrão somente aparecia para recolher o dinheiro e atormentar os empregados com exigências descabidas. Um dia houve um desfalque de grande vulto. O patrão mandou prender alguns vendedores e ameaçou matá-los caso o dinheiro não fosse recuperado. Tentei advogar a causa, pois os acusados eram pais de família e não colocariam em risco a sobrevivência daqueles que eles amavam. O comerciante se irritou e me despediu pela minha impertinência. Mesmo os bons entram em desequilíbrio, disse-me ele sem emoção. Basta um momento de reflexão para o justo se igualar ao bandido. Supliquei pelo meu emprego e pela vida dos meus amigos. O emprego eu não restituirei, disse-me ele mal-humorado. Mas como não tenho certeza do culpado, lhe concederei 2 dias para recuperar meu dinheiro. Caso consiga, eu retirarei a queixa e libertarei os teus amigos. Caso contrário, eles enfrentarão o juiz, que é meu parente, e depois o carrasco. Ele me olhou de modo estranho e depois completou: Você deve ser um louco ou um ingênuo, pois ninguém neste mundo cão se importa com o próximo. Todos cuidam da própria vida e só pensam nas próprias necessidades. Respondi com certo atrevimento: Com todo respeito, penso que o senhor está enganado. A bondade faz parte da natureza humana e com o tempo será comum em nossa sociedade. Saí da loja desalentado, pois possuía pequena economia, mas nada que bastasse para pagar tão avolumada quantia. Por horas vasculhei a cidade em busca de pessoas que me ajudassem. Eu poderia ter ignorado o sofrimento dos meus companheiros, pois, no dizer do meu patrão, o problema não era meu. Preferi seguir a consciência e mobilizar todos os recursos para libertar pelo menos um inocente. Antes que o prazo terminasse, levei parte do dinheiro e entreguei para meu desalmado empregador. Ele recebeu com indiferença e disse que libertaria 2 dos empregados, mas que manteria a acusação aos outros 3. Não abuse de minha bondade, disse-me ele irritado. Você não cumpriu com o acordo, por isso não exija nada de mim. Às vezes o rigor da lei é necessário para corrigir o criminoso. O excesso de tolerância é estímulo ao bandido. Naquele momento pensei na inutilidade do rigor da lei, pois conhecia os homens e sabia que os criminosos não temiam o castigo que um dia poderia alcançá-los, mas buscam saciar tolos desejos
que são tão passageiros como o nascer do sol. Ele não cedeu às minhas rogativas, porém prorrogou o meu prazo por mais 2 dias. Eu não sei o que você ganha com isso, Disse-me ele mal-humorado. Se você não estivesse comigo no dia do roubo, eu diria que você é o culpado. Muito bem, não podemos entender os motivos que movimentam um homem. Se você deseja ajudá-los, que seja, mas terá que me pagar a integralidade do que me roubaram. Lembre-se, para todo crime não basta o arrependimento, sempre é necessária a reparação. Saí de lá tropeçando nos objetos. Reuni as famílias dos acusados e expus a situação. Eu já não tinha com quem pegar empréstimo, mas estava disposto a vender tudo se eles fizessem o mesmo. Totalizamos 90% do valor, mas ainda nos faltava uma pequena quantia. Mandei a mulher de um dos acusados levar o dinheiro e aguardei na praça por um agiota que me prometeu levar a quantia que faltava. Logicamente, ele cobraria juros exorbitantes e seria eu o responsável pelo pagamento. Que Deus abençoe o amigo que agora encontro. Disse-me um senhor de idade avançada que passava pelo local. Ele sentou ao meu lado e parecia não ter preocupação. Tão frágil era a aparência do ancião que ele conquistou minha simpatia, e que o Onipotente multiplique os teus dias sobre a terra. Retribuí a saudação. O velho riu e falou: Não diga isso, meu amigo. O que para uns pode ser um prêmio, para outros é punição. Você não sabe, mas existem lugares melhores para se viver, onde é possível falar sem usar as palavras, e as pessoas se deslocam com a força do pensamento. Eu ri do coitado, ele era um louco. Com o tempo percebi que acreditamos saber a verdade e perdemos a oportunidade de aprender. De qualquer forma, a minha mente estava agitada. Eu não podia perder tempo com as tolices de um velho. Contrariando os costumes locais, o velho colocou a mão no meu ombro e pediu: Eu estou com sede e não encontro água em nenhum lugar. Será que você poderia me comprar uma melancia? Ela está ali, a 10 passos. Num instante você vai e no outro volta. Meu senhor, eu não tenho dinheiro, só estou aqui para ajudar alguns amigos. O velho insistiu: Evite negar o que está em tua capacidade. Pequenos sacrifícios podem ser insignificantes para quem faz, mas muito importante para quem recebe. Eu estou com sede. Compre para mim uma melancia. Olhei triste para o velho e pensei em todos os meus problemas: a vida sofrida, a prisão dos amigos, a falta de dinheiro. Depois pensei na fragilidade do velho e me lembrei de tantos outros sofredores que existem no mundo. Alguns não possuem alimento, outros permanecem abandonados à própria sorte. Após alguns segundos, respirei fundo e disse: Não estamos na vida a passeio. Cada um é responsável pelo seu semelhante. Trabalha quem tem a capacidade de trabalhar. Ajuda quem pode ajudar. No instante, fui até o vendedor de melancia e ofereci as minhas sandálias como pagamento. O homem nem relutou, apenas experimentou as sandálias, deu alguns passos e me entregou a melancia. Acho que não gastei mais do que 1 minuto em toda a operação. O velho me recebeu com grande sorriso. Pediu que eu cortasse a fruta. Pegou um pequeno pedaço e foi embora, me deixando com todo o resto. Por longo tempo permaneci no mesmo lugar. Em dado momento, comentei com o vendedor de tapete que estava a meu lado: Como confiar em um homem que não honra os seus compromissos? Eu estou aqui há mais de 2 horas esperando um marteleiro e nem sinal dele. O vendedor me olhou admirado. Depois perguntou: Você está esperando o conhecido agiota da cidade? Esse mesmo, respondi. O vendedor de tapetes olhou-me com piedade e depois esclareceu:
pois saiba que ele já veio, mas o velho, seu amigo, o mandou embora. Disse que você não precisava mais do dinheiro e que ele deveria mudar de vida, antes que fosse tarde demais. O marteleiro cuspiu no chão, irritado, e disse que você nunca mais encontraria empréstimo na cidade. O engraçado é que ele falou alto e esbarrou em você. Depois foi embora e você não o reconheceu. O vendedor de tapetes pensou um pouco e depois completou: Poderoso é o Altíssimo, pois nem tudo acontece como queremos, mas tudo está de acordo com a sua divina vontade. Uma onda de pavor tomou conta de mim. O que seria dos meus amigos? O que eu diria para as famílias que aguardavam o meu retorno? Hoje, pensando no assunto, eu percebo que outro em meu lugar teria um ataque de fúria. Buscaria o velho e ensinaria a regra do bom viver. Confesso que naquele momento tal ideia passou por minha cabeça, mas eu sofri muito em minha vida. Por isso aprendi a perdoar e cobrar unicamente de mim os dissabores que vêm ao meu encontro. Vendo-me sem recurso, fechei os olhos e pedi perdão a Deus por minha inépcia e supliquei pela vida de meus amigos. Eu já ia saindo sem rumo quando o vendedor de tapetes gritou: Você esqueceu a melancia. Voltei, peguei de minha adaga, tirei um pedaço e depois falei: Fique com o resto, o sol está quente e essa melancia irá amenizar o seu dia. O homem aceitou de bom grado e eu me afastei. Juro que mal caminhei 20 passos e mordi uma pedra preciosa, encravada na fruta. Cuspi um pouco de sangue, apanhei a pedra e retornei ao vendedor de tapetes. Veja, amigo, o que encontrei, disse ao mesmo tempo em que mostrava a joia. Deixe-me examiná-la. Ele pediu e depois comentou: Esta pedra é das mais belas que já vi, lapidação exemplar e de raro brilho. Eu tenho certeza que consigo um bom dinheiro por ela. É claro, se você me pagar a devida comissão. Não pensei duas vezes e falei: é preferível um pequeno prejuízo do que perder uma grande fortuna. Eu aceito a tua ajuda. Sozinho ando sem rumo na multidão. Acompanhado vou mais ligeiro, pois que tenho o destino certo. Antes de buscarmos o possível comprador, vasculhamos a melancia, mas não encontramos nenhuma outra joia. Aturdido, cocei a cabeça e questionei: quem será que escondeu esta preciosidade? Será que posso ficar com ela? Ou certo seria buscar o legítimo dono? O vendedor de tapetes balançou a cabeça e logo respondeu: Não sei quem colocou a joia na fruta. Pode ser um poderoso príncipe ou um humilde caixeiro viajante. Para mim não importa. Creio que a providência divina deu-lhe um presente. Liberte os teus amigos e pague a tua dívida. Às vezes o melhor que fazemos é aceitar a inesperada ajuda. Sorri aliviado e pedi: se você tem para quem vender, por favor, não percamos tempo, pois a vida de 3 homens depende do nosso esforço de agora. O vendedor deixou as mercadorias com o auxiliar e negociou a joia com um amigo. Ele não pagou quanto ela valia, mesmo assim rendeu mais dinheiro do que eu esperava. Dei pequena gorjeta ao vendedor de tapetes e libertei os meus amigos. Após o júbilo geral, quitei todas as minhas dívidas e o dinheiro acabou. A providência divina havia me ajudado com a quantia certa. No dia seguinte, busquei outro emprego. Filho, Disse-me certa vez meu professor: somente quando passa a tempestade é que avaliamos a sua importância. Ela até traz alguma destruição, mas após tudo se renova. O tempo passou e fui trabalhar em uma loja que ficava perto da saída sul da cidade. A minha vida era estável, eu tinha onde morar e até guardava algum dinheiro. Eu recebia quase que diariamente elogios pelo meu trabalho. O problema é que a nossa vida não está completa enquanto não possuímos uma família. Temos a necessidade de estar com alguém, mesmo que esse alguém não seja digno de nosso amor.
Casei-me com a filha do vendedor de tapetes, jovem muito bonita, mas de temperamento conturbado. Quase que diariamente brigávamos, e o tema de nossa discussão era sempre o mesmo: as conquistas materiais. Ai da pessoa que se deixa arrastar pela ilusão das conquistas. Nada lhe basta, e o que tem perde o valor. Em uma dessas discussões ela me disse: quero meu lugar de direito perante a sociedade. Minhas irmãs levam vida tranquila, com escravos e alimentação variada, enquanto a nossa casa é cheia de restrições, porque não podemos viver no lado nobre da cidade. Eu tenho uma amiga cujo marido está vendendo uma casa em ótima localidade. Você vai adorar, vários quartos, pátio interno e fabuloso jardim. Se o homem nunca sonhar com o futuro, esse futuro nunca se realizará. Amor, eu lhe amo, mas sou forçada a falar. Cada um deve viver de acordo com a sua possibilidade. Eu sou mero empregado e não o dono da loja. É preferível viver em paz com o pouco que possuímos do que contrair dívidas que roubarão a nossa tranquilidade. Às vezes ela aceitava essas e outras ponderações, mas dessa vez foi mais agressiva. Então trate de ganhar mais dinheiro. Não suporto essa vida de restrições. Quero sair, passear nos lugares nobres da cidade, visitar amigos, usar roupas novas. Hoje eu não posso convidar ninguém para nossa casa. Esse lugar que vivemos é um lixo. Sou filha de um vendedor de tapetes e não tenho nenhum para adornar a minha parede. Retruquei: podemos até sonhar, mas temos que viver. Eu trabalho de sol a sol e não me sobra um dia para ficar com você. Eu queria lhe cobrir de joias, mas não tenho condições. Se é assim, disse-me ela com a mão na cintura, saiamos da cidade e sigamos para as terras do pão milagroso. Eu tenho parentes que mudaram para a região e que prosperam a olhos vistos. Tenho certeza que também faremos fortuna. Falarei com o meu irmão e ele me acolherá nos primeiros dias, até que compremos a nossa própria casa. Argumentei, mas a vontade do homem não é nada quando enfrentamos a teimosia da mulher. Com o passar do tempo, aprendi que a paz da família depende da renúncia. Se o casal sabe renunciar, o casamento se mantém ao longo do tempo, torna-se próspero e feliz. Agora, em casamento que somente um renuncia, a vida vira um inferno, a insatisfação impera e culmina em separação. O casal pode continuar debaixo do mesmo teto, mas não existe afeto, e o diálogo se resume a mera reclamação. Por insistência de minha esposa, vendi tudo e lamentei deixar a cidade. Eu possuía amigos que ajudei e outros a quem eu poderia recorrer em caso de necessidade. Meu patrão me deu como gratidão moedas de prata pelo meu bom serviço. Não tema, meu amigo, o homem bom encontra amigo em toda parte, disse meu sogro no dia de nossa despedida. A bondade sempre encontra sintonia. Eu, minha mulher e meus 2 filhos viajamos até chegar ao oásis do Grande Rei. De lá a caravana seguiu para o norte e minha família contornou a montanha até que chegamos na cidade do Pão Milagroso. Posso dizer que eu era um ingênuo, pois que carregava todo o dinheiro em uma pequena bolsa amarrada na cintura. Eu sabia que existiam ladrões, mas não acreditava que seria uma de suas vítimas. Ó Deus, tem piedade dos imprudentes, que não tomam as medidas mínimas de segurança. Se eles não aprenderem com o sofrimento alheio, passarão por grandes dificuldades. Enquanto estivermos vivos, estamos sujeitos a tudo. A prisão, a violência, a morte atingem ao culpado e podem atingir também aos inocentes. Quando chegamos à cidade, deixei a minha esposa na casa de meu cunhado e saí para conhecer a região. Caminhei por quase 1 hora e parei em uma cantina para tomar um refresco.
Nesta hora o mendigo pediu uma insignificante moeda, e eu mais do que depressa peguei a bolsa com todo o meu dinheiro e retirei importância ligeiramente superior. O pobre homem ficou tão contente que me abraçou como a um irmão. Ele me contou detalhes da vida, sendo minucioso quanto às dores e sofrimentos. Bebi meu refresco, paguei o que devia e aguardei que o mendigo terminasse a cantilena. Realmente fiquei comovido com a sua história, mas, para falar a verdade, percebi certo exagero. Para mim, isso era natural, pois quem vive o sofrimento quer realçar ao máximo a própria dor. Sei que isso é errado, mas o que fazer? Somos infantis no amar e no sofrer. Quando se deu por satisfeito, ele me abraçou uma última vez por ter conseguido um novo irmão. Pouco falei e muito ouvi. Eu estava comovido, não esperava encontrar um amigo no primeiro dia. Nas despedidas, ele me disse: Eu nunca me esquecerei de tua generosidade. O coitado tinha lágrimas nos olhos. Abençoado é o homem que ajuda o necessitado, mas abençoado é aquele que sabe ouvir. O que é isso, meu irmão? Dei-lhe míseras moedas. Protestei com falsa modéstia. Eu estava orgulhoso do meu insignificante ato, iludido pela vaidade. Ele enxugou as lágrimas e foi embora, rogando a Deus as maiores bênçãos para mim e para minha família. Como mais nada me prendia ali, caminhei alguns passos quando percebi que minha bolsa havia desaparecido. Logicamente pensei que houvesse perdido, e por isso olhei ao redor, na esperança de encontrá-la. A confiança cega o homem desavisado, Disse-me o cantineiro, com certa indiferença. O homem que você abraçou é conhecido ladrão de nossa cidade. Não podemos confiar em uma pessoa antes de conviver com ela por algum tempo. Mas ele veio me pedir e não roubar. Defendi o coitado. Não podemos acusar uma pessoa sem termos provas. Não vi nada. Disse o inescrupuloso dono da cantina. Só sei o que falam por aí. Dizem que ele é perigoso, rouba caravanas e visitantes de outras cidades. Se é assim, por que não o capturam? Questionei. A lei não pode se acovardar. Em uma sociedade em que os bons se omitem, domina os criminosos. Falta de provas, meu amigo, falta de provas. Os que denunciaram retiraram as queixas no mesmo dia ou desapareceram completamente. Além do mais, ele é esperto. Agora que apanhou o teu dinheiro, sumirá por várias semanas. Quando retornar, estará acompanhado por homens de má conduta. Não tente nem falar com ele, pois as consequências podem ser terríveis. E as autoridades? Eu insisto, eles não fazem nada? A nossa cidade é nova. Somente há 2 anos é que o governo se instalou. Mesmo assim, aqui impera a lei do mais forte. Se você for à polícia sem provas, poderá ser preso por perturbar a paz. Não vale a pena. Deixe como está. Em uma sociedade onde o crime impera, só nos resta confiar na justiça divina. Aos homens enganamos, mas Deus corrige na hora certa. Abobalhado, retornei para a casa de meu cunhado e relatei o que me aconteceu. Fui admoestado, censurado, agredido por todos os parentes de minha esposa. Pior de tudo é que eu não me sentia culpado. Circunstâncias alheias à minha vontade culminaram naquele momento. É triste dizer, mas em nossa sociedade a vítima é mais molestada do que o bandido. Temos que viver narrando e justificando o crime que outro cometeu. Afinal, qual era a minha culpa? Excesso de confiança? Que culpa temos se o outro esquece o respeito e a moral? Ó Deus, tenha misericórdia do bandido, pois sei que amargará por sua falta. Mas tenha mais misericórdia da vítima, que carregará a marca do sofrimento pelo resto da vida. É inadmissível viver à custa dos meus parentes. Reclamou minha mulher, que passou a enumerar os meus inúmeros defeitos, entre eles a minha extrema preguiça.
A tolerância era a palavra desconhecida naquela família. Tentei me justificar, mas nada adiantou. Recebi admoestações de todos, por isso me calei. Procure emprego ou passará fome na rua. Ameaçou meu cunhado no auge da raiva. Eu não o quero à toa dentro de minha casa. Passei a dormir em um pátio na área interna, próximo à cozinha. Por 3 dias saí antes do sol nascer para procurar emprego. Nem sempre eu comia, para não gerar qualquer reclamação. No 4º dia, caminhei a esmo pensando nos problemas e, sem perceber, deixei a cidade. Eu acho que estava sendo guiado por uma força que eu não sei explicar. À medida que eu caminhava, mais me surpreendia com a paisagem. Primeiro, o inclemente deserto, e depois pequeno bosque. Em certos momentos encontrei trechos de um riacho de águas cristalinas e avistei minúsculos peixes. Oh, como Deus é bom, provei a sobrevivência dos seres, mesmo no rigor do deserto. Falei para mim mesmo, somente um tolo é incapaz de perceber que o universo não está à deriva, mas que existe o Supremo Coordenador que a tudo protege. Por algum tempo deixei-me ficar contemplando as belezas da criação, mas, na medida que o tempo passava, a dura realidade invadia os meus pensamentos. O que fazer quando não encontramos paz em nossa família? Meu cunhado era um homem rico, ele poderia me dar um emprego, só não o fez por recomendação de minha mulher. Em um estado de angústia, joguei os meus joelhos por terra e orei com todo o meu coração. Não me recordo das palavras, mas sei que pedi ajuda divina para refazer a minha vida e sustentar minha família. Em certo momento, isso eu me recordo, falei em minha rogativa: dai-me um emprego, é tudo que eu peço. Sei que nada que recebemos nesse abençoado mundo é verdadeiramente nosso, mas eu suplico, Senhor, dai-me o que eu preciso para refazer a minha vida. Exaurida em minha rogativa, levantei, lavei meu rosto nublado pelas lágrimas e caminhei em direção à cidade. Meus amigos, quem passa fome muitas vezes se esquece da comida. Naquele dia eu não havia comido nada, por isso senti o mundo girar. Me recostei em uma pedra e olhei para o céu como se fosse uma simples criança. Tenho fome, falei como quem pede alimento. Quase que imediatamente avistei uma fruta em uma frondosa árvore. Ela estava verde. Mesmo assim, atirei uma pedra para tentar derrubá-la. Vocês podem não acreditar, mas acertei de primeira. A fruta caiu no galho de baixo, rolou para outro, quicou em um terceiro e parou por um momento, como se estivesse em dúvida por qual caminho seguir. Depois rolou de forma contrária à lei da gravidade. Subiu no galho em vez de descer. Em seguida caiu de forma estranha, em outro galho e outro ainda. Por fim rolou em direção ao tronco e desapareceu em um buraco. Estava bom demais para ser verdade. Falei para mim mesmo, mas não tem nada não. Sei aonde a fruta caiu. Não vou ficar sem meu alimento. Subi na árvore e enfiei a mão no buraco, em busca da fruta, mas não encontrei. Apoiei meu pé em outro galho e minha mão finalmente tocou em algo que parecia uma pequena bolsa. Sorri, feliz. Será que recuperei meu dinheiro? Falei em voz alta. Abençoado é o pai que nunca abandona os seus filhos. Agarrei a bolsa e desci em um só movimento. Oh, desilusão! A bolsa não era minha. Por um momento fiquei atônito. Depois olhei o conteúdo e, para meu espanto, eram moedas de ouro. Só para os amigos terem uma ideia, posso dizer que uma daquelas moedas valia mais do que todo o dinheiro que me foi roubado. Por muito tempo olhei as moedas, esperando pelo verdadeiro dono. Eu sabia que aquele dinheiro não era meu e que não era justo tomar posse da coisa alheia.
Meu querido filho, disse-me certa vez meu professor, o mundo pode não descobrir o teu erro, mas a tua consciência é a tua eterna testemunha. Não usufrua da coisa alheia, não prejudique a teu irmão. Melhor comportamento tem quem anda no bom caminho, mesmo no anonimato da completa solidão. Não sei se era a fome ou a loucura de um homem desiludido, mas em determinado momento notei que eu discutia comigo mesmo, como se uma pequena voz invadisse a minha razão. Não é certo colher onde não plantamos. Eu dizia com completa consciência. Você está certo, mas esse dinheiro pode resolver todos os seus problemas. Diz a voz em minha mente. O dinheiro não é meu, mas foi você quem pediu e encontrou. É muito dinheiro. Isto é obra da providência divina. Se eu apanhar esse dinheiro, estarei roubando. Roubando de quem? Onde está o dono? Não é necessário ver o dono para saber que esse dinheiro não é meu. Você precisa. Você pediu. Não posso aceitar. E a tua família? Como eles ficarão? Eu sabia que a minha mulher ficaria bem, pois o filho do vendedor de tapetes nunca deixaria a irmã abandonada. Mas eu não queria ficar longe de meus filhos e nem viver de favor na casa de meu cunhado. Por isso falei em voz alta. Está bem, ficarei com dinheiro como um empréstimo. E como o dono ficará sabendo que você apanhou o dinheiro? Questionou a pequena voz em minha consciência. Deixarei um bilhete no lugar que apanhei. Colocarei meu nome e o endereço de meu cunhado. Assim, se o dono aparecer, ele virá atrás de mim. Está certo, disse a pequena voz. Mas trate de voltar o quanto antes e pagar o teu empréstimo. E de minha loucura, antes a voz era permissiva, mas agora parecia de acusação. Voltei à cidade e apanhei um pergaminho. Escrevi o bilhete, pedindo desculpa por apanhar o dinheiro. Relatei às pessoas que me conheciam naquela cidade e prometi pagar tudo assim que me fosse possível. Coloquei o bilhete no devido lugar e regressei sentindo o coração descompassado. O dono poderia voltar a qualquer momento e meu malfatado consolo viraria um pesadelo. Ah, meus amigos, não existe pior tormento do que a consciência pesada. Como esconder um erro sem cometer outro? Todo criminoso é um miserável, pois que não tem como justificar os seus atos. Retornei para a casa de meu cunhado e comi um pedaço de pão seco, dado por misericórdia por uma escrava. Passei a noite no pátio planejando o que faria. Se eu desse a conhecer meu achado, logo ficaria sem o dinheiro. Optei por agir com moderação, usando, mas não abusando do que não era meu. No dia seguinte, comprei algumas mercadorias de uma caravana e revendi em outro ponto da cidade. Voltei para casa com algum dinheiro, fruto do meu trabalho. Onde você conseguiu o dinheiro? Questionou meu cunhado. Eu estava negociando com a caravana. Respondi. Eu peguei algumas mercadorias e revendi por um preço ligeiramente maior. Descobri que existe mais de uma forma de ganhar a vida. Quem passa por dificuldades sempre encontra a solução. Não entrei em detalhes para não falar do dinheiro que eu tinha encontrado. Meu cunhado nem disfarçou, pois logo falou. Eu não confiaria qualquer mercadoria a um inútil como você. Graças a Deus que você encontrou um tolo. Quando vocês vão embora? Respirei fundo e respondi. Dê-me alguns dias, juntarei algum dinheiro e alugarei uma casinha próxima à entrada da cidade. Minha mulher me olhou com mau humor. Sentiu-se humilhada, mas desta vez eu não atendi às tolas exigências. É melhor agir com prudência do que lamentar por nossas escolhas. Peço perdão aos amigos, mas preciso interromper a narrativa para fazer alguns esclarecimentos a respeito da cidade do Pão Milagroso. Segundo me contaram, a cidade nasceu há 20 anos, quando o ser místico, o padeiro de Deus, visitou as terras e deixou a massa do pão que não precisa de fermento.
Na época que ocorreu os fatos de minha história, o grande rei instalou um palácio no centro da cidade e saiu em visita a outra região. Coube ao grão-vizir a tarefa de organizar o novo governo. Mais tarde, o grão-vizir foi acusado de traição. Eu fiz essa parte para melhor compreensão dos amigos, pois a futura história que narrarei envolverá tapetes mágicos e 4 placas de marfim. Creio que o dinheiro que encontrei pertencia a um espião que partiu em missão para outro país. Feito esse à parte, voltarei ao meu relato. Devo declarar que não mantive a prudência, pois foram tantas as exigências de minha mulher que fiz pequenas concessões. No começo eu só gastava o que ganhava, mas de pouco a pouco comecei a utilizar o dinheiro que não me pertencia. Amor de minha vida, não podemos continuar nesse ritmo. Quem gasta mais do que ganha termina em falência. Hoje vivo de empréstimos, mas até os empréstimos possuem limites. Na hora da prestação de contas, o pior pode acontecer. Temos que compreender que possuímos limites e, se vivermos de ilusão, dura será a nossa realidade. Eu não contei que achei o dinheiro, mas mostrei todas as nossas contas e o grau de endividamento. Ela não se importou. Se não pode sustentar a tua família, trate de arrumar outro emprego. Pelo que vejo, você não tem jeito para o comércio. O meu irmão vive uma vida de rei, enquanto eu vivo nesta casinha miserável. Algumas vezes eu argumentava, mas eram tantas as reclamações que arrumei um emprego em uma loja que pagava um pouco mais do que eu conseguia com a compra e venda de mercadorias. Agora eu possuía um salário mensal. Por várias vezes pensei em restituir o dinheiro que me restava, mas minha mulher reclamava diariamente, exigia um padrão de vida superior ao do próprio irmão. Um dia supliquei: meu bem, eu tenho que pagar o empréstimo que rouba a minha tranquilidade. Já fiz os teus caprichos, comprei o que você queria e fiz gastos que não eram necessários. Por favor, deixe-me quitar meu compromisso e depois todo o dinheiro que eu ganhar será seu. Para minha surpresa, minha mulher me colocou contra a parede. Não adianta guardar segredos, disse-me ela com ironia. A verdade nos encontra na hora que menos esperamos. Quem lhe emprestou o dinheiro? Eu já falei com os agiotas, amigos e parentes, e até o momento não descobri. Afinal de contas, quem lhe emprestou o dinheiro? Gaguejei, relutei em dizer a verdade, mas não houve forma de me furtar a verdade. Confessei o meu achado, deixando bem claro que o dinheiro não era meu e que eu possuía responsabilidade moral e que devolveria tudo ao seu legítimo dono. Ela me agrediu verbalmente, chamou-me de avarento, de mentiroso, de cruel. Disse que eu não a amava e que eu queria vê-la na miséria. Falou outras coisas que agora eu não quero narrar. Amor, tentei argumentar, esse dinheiro não é nosso, não nos pertence. Ele chegou na hora de nossa maior necessidade, mas temos que devolver. Não é certo usar a coisa alheia quando podemos trabalhar. Discutimos pelo resto da noite e pelos dias que se seguiram. Pensei que, com o tempo, eu poderia acalmar a índole de minha mulher. Acontece que as exigências de um insaciável não têm limites. Mais e mais ela me atormentou e minou minha resistência. De pouco a pouco gastei todo o dinheiro e me vi obrigado a trabalhar dobrado para pagar as necessidades infinitas de minha família. Um dia, que já vai distante, eu me aproximei de minha mulher e disse: aqui tens, meu bem, a última moeda. De agora em diante teremos que viver unicamente com meu salário. Ela me olhou descrente, como se estivesse falando com uma criança. Uma vez mentiroso, sempre mentiroso. Não tente me enganar. Você tem dinheiro escondido em algum lugar. Sei disso porque você trabalha muito e deve ganhar muito mais do que me conta. Isso sem falar na fortuna que você achou e guardou em algum lugar.
Meu Deus, é muito triste a vida de alguém que guarda um segredo. Por mais que queira dizer a verdade, as pessoas não acreditam. Meu bem, nunca tentei te enganar. O dinheiro que encontrei acabou. Agora só nos resta o meu salário. Ela colocou a mão no meu ombro e falou como se não houvéssemos conversado. Meu irmão encontrou uma casa e eu vou comprá-la. Se o seu trabalho não lhe pagar o suficiente, arrume outra árvore cheia de dinheiro, pois já fiz compromisso. Ela saiu e me deixou com a boca aberta. Não é difícil perceber que brigamos muito nos dias posteriores. Eu argumentava e ela reclamava das restrições da vida. Tantas fez minha querida esposa que peguei vultuoso empréstimo para comprar a malfatada casa. Meus amigos, usemos a razão. Nem tudo que fazemos para agradar os outros agrada a nossa consciência. Temos os nossos limites. Não é certo dar vida mansa para quem não quer trabalhar. Cada um deve fazer a sua parte e ajudar no bem comum. Pensei que teria alguns dias de descanso, mas assim que fechei negócio, ela se manifestou. E os móveis? Não podemos levar esse lixo. Eles não combinam com uma residência elegante, a qual acabei de comprar. Desta vez não argumentei, simplesmente busquei novo empréstimo, mas não encontrei. Minha querida esposa me acusou de avarento, me agrediu verbalmente e no final me expulsou de casa. Disse que viveria da caridade do irmão, pois que era impossível viver ao lado de um marido imprestável, que se negava a garantir o sustento da família. Eu me sentia o pior dos homens, um fracassado, que não conseguia manter um simples casamento. Por alguns dias tentei reverter a situação, mas descobri que a mulher possui uma força contra a qual o homem não consegue lutar. Feliz o homem que encontra o apoio da mulher, infeliz daquele que tem que enfrentar as suas loucuras. Eu fiquei com as dívidas e fui morar num quartinho próximo à loja. O dinheiro mal dava para me alimentar e, pior, não me era permitido visitar minha família. Após muito chorar, roguei a Deus que me ajudasse. Eu não me importava em morrer na miséria, mas não queria causar prejuízo a ninguém. Era necessário pagar os empréstimos e restituir o valor encontrado na árvore. Naquela mesma noite sonhei que caminhava longos passos. Em cada passo eu ultrapassava uma grande distância. Em determinado momento senti-me acompanhado. Olhei para o lado e vi um peixe de grandes proporções. Ele nadava no ar a meu lado. No começo eu me preocupei, mas depois achei curioso e decidi capturá-lo. Acho que o peixe encolheu, pois que quando pulei sobre ele, consegui abraçá-lo com meus braços. Depois o peixe se desvencilhou e sumiu na imensidão. Acordei com uma voz em meu ouvido. Se você tivesse uma rede, isso não teria acontecido. Certa vez meu professor me falou: ficai atento, na maioria das vezes os sonhos nada mais são do que reflexos dos nossos desejos, mas em alguns momentos Deus nos fala através dos sonhos. Por um instante esqueci meus problemas. Infelizmente a dura realidade me alcançou. Podemos ludibriar a mente, mas os problemas não desaparecem. No mesmo dia, eu mal abri a loja e um homem de feições austeras entrou. Quem é o senhor? Ele me perguntou de forma descortês. Eu trabalho aqui, atento aos clientes e faço a contabilidade. Pois fique sabendo que eu sou o novo proprietário desta loja. Na noite passada, o seu patrão vendeu para mim, e eu colocarei meu irmão no seu lugar. Aturdido, contemporizei. Não pode ser, o meu patrão teria me avisado. Ele não faria isso. Feche a loja, pois não posso examinar as mercadorias nesse instante, e não quero ninguém em minha propriedade. Eu vou até o seu antigo patrão, tratar de alguns detalhes. Se o senhor quiser, poderá me acompanhar. Eu concordei. Não é certo duvidar das pessoas, mas não podemos aceitar uma verdade sem confirmar. Acompanhei o sujeito e constatei que já não tinha mais um emprego. Meu antigo patrão me deu algumas moedas e disse:
Você parece doente, deve estar trabalhando demais. Descanse hoje e amanhã retorne às lutas da vida. Às vezes, um dia fora da rotina é o suficiente para a nossa recuperação. Balancei a cabeça afirmativamente. Não é certo incomodar as pessoas com os nossos problemas. Ele colocou a mão no meu ombro e completou. Trabalhador bom como você não fica sem emprego. Você ajuda todo mundo e ainda aguenta aquela megera. Faça o seguinte, vá pescar. Próximo à nossa cidade existe pequeno bosque, com riacho que se avolume em alguns pontos do norte. Dizem que existe pequenos peixes. Não sei, pois nunca pesquei. De qualquer forma, será bom para você sair da cidade por algumas horas. Ficar sozinho ajuda a colocar em ordem os pensamentos. Não tive coragem de contar a verdade, que eu estava extremamente endividado, que meus bens poderiam ser confiscados e a família vendida para garantir o montante da dívida. Não sei se os amigos acreditam em coincidência significativa, mas ao sair da casa do meu antigo patrão, caminhei pela cidade e vi rabiscos no chão que me lembraram uma baleia. Um amigo me cumprimentou e disse que eu estava mais escorregadio do que um peixe. Tropecei em uma rocha no formato de um tubarão. Mais adiante, meninos brincavam de pescador. Um vendedor entrou em meu caminho e me ofereceu. Não quer comprar? Ele está fresquinho e é de ótima qualidade. Olhei admirado para o peixe do tamanho de minha mão e perguntei, de onde ele veio? Nós estamos muito longe do mar. Você pode não acreditar, mas ele veio do riacho próximo à montanha. Eu não acredito. Como um riacho é capaz de produzir animais desse tamanho? Se não acredita, vá pescar. E da sincronicidade digna de um grande pesquisador da mente humana. E fui pescar, saí pelo portão, e ao chegar no riacho, eu me dei conta que não tinha trazido nenhum equipamento. E mais uma vez, mas dessa vez de minha infantilidade, somente um tolo busca uma tarefa sem levar qualquer instrumento. Bebi um pouco d'água e caminhei ao lado da margem. A caminhada me fez bem. Senti-me otimista. Se estamos passando por dificuldades, sempre somos responsáveis pelas nossas escolhas. Em dado momento encontrei uma rede em péssimas condições. Procurei pelo dono, mas compreendi que ninguém iria querer uma rede como aquela. Como eu não estava fazendo nada, desembolei o arremedo de rede e joguei no riacho, em um dos raros pontos que a água se acumulava a ponto de formar um laguinho. Eu não pretendia apanhar nada, só queria passar o tempo. Ao puxar a rede, senti que ela enganchava em alguma pedra. Pensei em abandoná-la, mas senti um ligeiro solavanco. Resolvi içar o pesado objeto, e para minha surpresa era um peixe enorme, muito mais pesado do que uma melancia. Ora, Deus nos surpreende com infinitos milagres. Falei para mim mesmo. Como isso é possível? Esse riacho não tem profundidade para um animal como esse. A rede novamente e apanhei outro peixe do tamanho do primeiro. Não pesquei outro, pois sabia que não seria capaz de carregar. Ao regressar para a cidade, encontrei o mesmo vendedor de peixe. O engraçado é que ele não me reconheceu. Homem, eu falei com você há menos de uma hora. Veja os peixes que eu apanhei. Ele pensou um pouco e disse: Não podemos perder uma oportunidade que bate à nossa porta. Não sei como você pescou, mas se quiser vender, eu compro. Peixe fresco e desse tamanho é um alimento exótico em nossa cidade. Eu conheço pessoas que dariam bom dinheiro por ele. Façamos um negócio. Se por milagre você pescar outro, eu compro e depois encontro o melhor comprador. Negociamos alguns valores e percebi que se eu pescasse 2 peixes todos os dias, no final do mês receberia mais do que eu estava ganhando na loja. Aceito o acordo. Falei certo que aquela fantasia não passaria daquele dia. Se eu apanhar os peixes, eu os venderei para você. Voltei ao riacho, no ponto que deixei a rede. Fui até o laguinho que mal alcançava a minha cintura e joguei novamente a rede. Apanhei outro peixe.
Esse, porém, eu não vendi, mas comi com 2 amigos. No dia seguinte, continuei na mesma rotina. Eu apanhava os peixes e carregava, exaustivamente, para dentro da cidade. Sempre que eu contratava ajudante, não apanhava nenhum peixe. Mas alguns dias se seguiram os primeiros, e finalmente tive a ideia de pedir emprestado velha carroça e alguns jarros, aos quais enchi com a água do riacho. Nesse dia retornei para a cidade trazendo nada menos do que 30 grandes peixes vivos. O vendedor ficou eufórico, os compradores se multiplicavam e o valor estava nas alturas. Qual o seu segredo? Questionou o vendedor. Muitos vão ao riacho e nada apanham. Sorri e respondi: Deus sabe o que faz. De minha parte não existe qualquer segredo. Eu simplesmente vou até o riacho, jogo a rede e recolho os peixes. Não é um trabalho fácil, pois os peixes são pesados e é difícil colocá-los nos jarros. Creio que Deus não é passional. Se você recebe ajuda é porque fez por merecer. Eu apenas aprendi a fazer minha parte e procuro auxiliar quem está em meu caminho. Fazei como eu e nunca lhe faltará o socorro divino. Você faria o mesmo se fosse rico? Questionou o vendedor. Creio que um homem rico não necessita ficar na miséria para agradar a Deus. Ricos ou pobres devem respeitar o próximo e auxiliar de acordo com a sua consciência. Pode parecer estranho, mas na vida aprendi que 1 minuto de atenção é mais importante do que muito dinheiro. O tempo passou lentamente. Quando eu estava quase pagando o último empréstimo, fui até minha antiga casa visitar meus filhos, e já na entrada meu cunhado me barrou. Ela não está aqui, disse-me ele com arrogância. Minha irmã ficou envergonhada de possuir um marido que vende peixe e voltou para a terra natal e levou os filhos. Por favor, não a procure. Ela não quer nem lhe ver. Disse que você fede. Quando me dispunha a sair, meu cunhado me chamou até o escritório e redigiu carta de divórcio para minha mulher e me obrigou a assinar. Constrangido, atendi o inesperado pedido. Também assinei a venda dos bens que possuía na cidade. O dinheiro seria levado até minha família na próxima viagem de meu cunhado. Outro em meu lugar teria recusado, criado, assim, uma ligação de ódio que duraria por diversos anos. Agindo como agi, eu me libertei de uma pessoa que não queria minha companhia e me despedi dos bens que me causariam sofrimento. A alma livre pode viajar para o infinito. Amargurado, abaixei a cabeça e retornei para minha insignificante vida. Hoje compreendo que não devemos nos envergonhar de nossa profissão. O preconceito não é natural, é fruto do aprendizado. Se quisermos um mundo justo, não podemos nos calar ante a discriminação. Meu amigo, o casamento é bênção divina para a humanidade. O homem sozinho não é nada, mas acompanhado pode se tornar poderoso, disse meu sócio na venda dos peixes. Case novamente, meu amigo. Tenho certeza que você será feliz. Relutei durante algumas semanas, mas aceitei compromisso com a filha de meu novo amigo. A jovem era completamente diferente da minha primeira esposa. Ela não se preocupava com extravagâncias, roupas ou adornos. Sempre me apoiava nos momentos de maior necessidade e era inteligente. Vencia qualquer um no conhecimento e na argumentação. Quando a mulher trabalha em favor da família, não existe o meu e o seu, tudo se transforma em nosso. O amor predomina, bem como o respeito e o auxílio mútuo. Com esforço paguei o último empréstimo, inclusive devolvi o dinheiro que encontrei na árvore e aos poucos acumulei pequena fortuna, a qual utilizava para emprestar aos amigos e fazer a minha caridade. Um dia meu sogro sugeriu: por que você não investe no comércio? Aqui em nossa cidade existem turistas em busca de milagres. Alguns possuem muito dinheiro e compram cristais e artesanato.
Aceitei a sugestão e mantive a parceria com meu sogro. O dinheiro multiplicou. Comercializamos cristais, bijuterias e joias raras. Depois passei ao comércio de tecidos, quinquilharias e objetos de metal. Desnecessário dizer que me tornei o homem mais rico da região. Tudo que eu tocava multiplicava. Um dia me dei conta que nunca mais saí para pescar. Saudoso, busquei a antiga rede, mas não encontrei. Ela surgiu em minha vida no momento de maior necessidade e desapareceu quando eu já não mais precisava. Antes de encerrar meu relato, quero dizer que reencontrei minha primeira mulher. Ela veio me visitar em minha nova casa. Declarou estar completamente arrependida e implorou para voltar. Minha segunda mulher derramou sopa sobre ela e a expulsou a vassouradas. Após se acalmar, ela me estreitou entre seus braços e disse: É pena que você seja tão burro, mas não tem problema. O espírito bom sempre encontra um protetor. Que Deus abençoe a todos nós. Esse texto faz parte da coleção O Velho Matemático. Se você quiser adquirir uma das obras, mande um e-mail para paulohcgoncalves@gmail.com. O valor de cada livro é R$20, enquanto durar o estoque.